Pronto, gente. Então, vamos começar a nossa aula, lembrando que nós estamos estudando as patologias mentais, né? As patologias na verdade, as patologias do Shen, né? Da mente, e aí a gente viu a mente como né? Com uma amplitude maior, certo? E eu quero vou iniciar a aula dizendo algumas coisas para vocês e finalizar dizendo as mesmas coisas para quem está entrando depois. Gente, um dos grandes erros de alguns aputuristas, de alguns colegas, é exatamente, boa noite, Helder, né? Seja bem-vindo. Um dos grandes erros de alguns acupunturistas é achar que nós podemos tratar as doenças mentais simplesmente com pontos. E o que é que nós estamos vendo? Né? O que é que nós estamos vendo nessa aula? Paramos no slide 36 e vamos continuar. É exatamente que o chinês, ele divide, né? Existe a terminologia de Yan Kuan, né? Que são as patologias mentais. As de Yan, que a gente viu, são patologias mais Yins, né? E as Kuans são patologias que se revertem à sintomatologia mais Yang. Então, é aquela pessoa que pode agredir, é aquela pessoa que pode tirar a roupa, é aquela pessoa que pode sair correndo, né? E as DIANs são as patologias mais Yins, são as depressões, são as ansiedades, né? E aí a gente vai ver, e aí está o grande lance da questão, certo, pessoal? Que é o que nós estamos vendo. A aula ela é muito detalhada e ela pode, não quero que ela se torne em momento algum cansativa, mas é um detalhamento que vai dar a vocês um subsídio muito grande. Porque as pessoas falam assim, não, qual o ponto bom para a esquizofrenia? Qual o ponto bom para a depressão? Você vai ver o que o paciente está, como é que ele está se manifestando. Porque onde é que ele está? Ele está voltado mais para uma manifestação de Yan ou para uma manifestação Kuan? Ok? Então, isso é muito importante. Por quê? Essa manifestação, ela vai se apresentar em forma de padrões sindrômicos. E é aí onde a gente vai ter a efetividade do tratamento. Como todos os tratamentos, vocês que são meus alunos, a grande maioria, assim, agora colegas, né, de trabalho, sabem que, definindo bem o padrão, você trata qualquer patologia ocidental. Quando eu falo trato, não é que nós vamos resolver todos os problemas de ordem mental, certo? Mas que nós temos uma grande contribuição, e é isso que a gente vai ver, e é isso que a gente está vendo com essa aula, tá certo? Então, se isso ficar bem compreendido na cabeça de vocês, isso vai dar um efeito maravilhoso. Então, quando a gente for elaborar o e-book, que vai para vocês, que estão participando da aula, esse e-book a gente vai trazer no final também esse resumo. Isso que eu estou colocando para vocês, tá? Que é importantíssimo, uma informação importantíssima, tá certo? Então, compreendam bem que as manifestações de ordem do Shen, os distúrbios do Shen, eles vão se apresentar em forma de padrões. Existem padrões que vão se apresentar e que são esses padrões, segundo a visão da medicina chinesa, que estão provocando isso. E olha que coisa, gente, interessante também. Veja bem, os medicamentos alopáticos, que nós não vamos ser contra os medicamentos alopáticos, claro que não, existem circunstâncias e circunstâncias diversas, que eles têm que até dar um freio no paciente, né, para que ele não cometa um suicídio, uma coisa, certo? Mas esses medicamentos, eles provocam calor, eles provocam a deficiência de yin, eles provocam mucosidade. Então, muitas vezes ele bloqueia o sintoma, mas ele agrava a raiz. E então é aí onde a gente, na medicina chinesa, vai poder dar uma grande contribuição, tá bom? Então, eu vou aqui começar a fazer a apresentação, certo? E aí a gente vai ver o quanto, né? Nós vamos ver aí o quanto é importante essa visão, tá? Quanto vai ser importante essa visão dentro da medicina chinesa.
Então, aí nós estávamos exatamente, gente, nesse slide que vai ser apresentado agora para vocês, certo? Nós estávamos nesse slide 36, já discorremos sobre ele, tá? Nós estávamos vendo exatamente esses padrões sindrômicos que provocavam, certo? As patologias de ano, né? Então, a produção de muco, né, que se acumula no interior, e um padrão de obstrução do baço pela umidade, né, com a estagnação do Ti, né, do fígado. Então, a gente viu esse slide aí, né, na aula anterior, discorremos sobre ele, tá certo? E nós vamos ver agora os pontos, né, que vão nos ajudar, essa produção de muco, né, que vai se acumular no interior, e a obstrução do baço, né, com a estagnação do Ti, do fígado, isso vai provocar mucosidade. E essa mucosidade atrapalha a mente. Ela pode produzir desde a depressão, mas ficando mais do lado de An, como ela pode produzir uma total perca de consciência e uma atividade mais yang. Né? Então, a gente sabe que produção de muco no interior e a obstrução do baço, né? Quando o baço se obstrui pela a estagnação do Ti, do GAN, nós vamos, então, ter essa condição, certo? E aí, os pontos de acupuntura, lembrando, gente, que o slide anterior a gente viu na aula passada. Mas não se preocupem, porque a gente vai elaborar no final também tá certo? Um resumo, né? Daquilo que a gente está colocando. Então, vai ser bem tranquilo para a gente poder entender. Então, aí a gente tem esses pontos bem conhecidos, o VC12, que vai tonificar o baço e dispersar a umidade no gel médio, principalmente. O BP6, que elimina a umidade também, vai acalmar a mente. O BP3, esse ponto é maravilhoso, de preferência com a moxa, né? O B20, que tonifica também, né, essa condição, vai interferir na umidade, certo? F13 e F14, que vai promover esse livre fluxo do Ti no gial médio ali, na região governada pelo fígado. O VB24, que vai ajudar a secretar a bile e ajudar no processo também da digestão. E o VB34, que promove o livre fluxo do Ti. Então, todo e qualquer estagnação do Ti do fígado, o VB34, ele está presente. Então, é um ponto, assim, excelente para a gente fazer isso. Tá certo? Bom, dentro da fitoterapia, gente, quais são esses dois padrões, né? Dentro da fitoterapia, o que a gente pode tratar com a fitoterapia? A produção de muco interior, lembrando que a produção de muco interior, gente, além dele dar letargia, ele dá letargia mental, né? Obscurecendo a mente. Então, as patologias mentais, elas têm, dependendo da patologia, ela tem na sua origem a mucosidade principalmente, e a obstrução do baço, muitas vezes pela estagnação do Ti do fígado, do Ti do GAN. Ok? Então, observe um raciocínio clínico, que é um raciocínio clínico voltado para a manifestação dos padrões. Thales, como assim? Então, você, por exemplo, veja um indivíduo que ele distorça, ele esteja num processo depressivo, uma tristeza muito forte, ali com os olhos parados, pensamento meio que, né? Um pensamento meio que disforme. O que vai acontecer? Sentindo-se pesado pela própria medicação. Então, esse indivíduo, qual é o ponto bom para a depressão, né? Como as pessoas colocam? Qual é o padrão que ele está apresentando? Certo? Gente, se vocês entenderem esse raciocínio clínico, olha, flui, o tratamento flui, o paciente se sente bem, né? As doenças do Shen, elas são doenças complicadas também, mesmo dentro da medicina chinesa, mas a medicina chinesa, ela aborda de uma forma bem mais ampla, ok? Então, não esqueça desse detalhe importantíssimo, ok? Então, vamos lá. Qual é a fitoterapia para esses dois padrões aí? O que a gente pode ter, né, de fito? A gente já viu esse fito também, né? Então, a gentiana é uma combinação, ou combination, uma combinação, de uma fórmula, né? Que a gente vai ter o Long Tang Xie Gan Tang.
Esse medicamento, que também vem em cápsula, ele vai ter uma influência no elemento madeira, os meridianos fígados e vesícula biliar, tem um sabor amargo, tem uma natureza fria, certo? Porque apesar de ter a natureza fria, mas ele vai combater principalmente também a estagnação, o excesso de fogo também no fígado e na vesícula biliar. Ele vai limpar e drenar calor e umidade no aquecedor inferior. Então, por isso que ele, quando a patologia se apresentar com calor e umidade, ele tem essa natureza fria, né? Limpa umidade e calor nos 3 aquecedores. Então, ele vai ser muito importante para tirar essa umidade, ok? E aqui, tudo isso, quando vocês estudarem a fitoterapia, ou então, se já estudam, já receberam, né, esse bulário, então ele tem umas indicações ocidentais, como vocês estão vendo aqui, cisto de mama, líquen planoral, que é um tipo de inflamação na pele, pedras na vesícula, eczemas, né, uveíte, inflamações da uva, né, aqui na parte do ocular, conjuntivite, úlceras de córnea, glaucoma, otite, herpes zostes, né, e simples também, vasiculites, rosácea, acne, cistite, né? Aí vem aqui, ó, transtorno bipolar, certo? Por isso que está aqui, esquizofrenia, psicoses, certo? Leucorreia amarela, menstruação curta, né, com sangue marrom arroxeado, prostatite, pancreatite. Então, todas essas patologias que são ocidentais estão dentro desses padrões que a gente viu, por isso que ele trata, né? Aqui você tem a composição, ó, tá? E aqui tem as contraindicações, que sempre a gente, quando está estudando a fito, quando está passando a fitoterapia, nós vamos sempre observar, certo? Essa questão das contraindicações. Então, contraindicações em pacientes com saburra branca e marcas dentadas na língua e língua parda. Quem saberia me dizer por quê? Tem essa contraindicação? Hum? A deficiência do baço? Deficiência do baço, exatamente. Então, se a pessoa é muito fria, esse medicamento ele não vai ser indicado, né? Porque ele vai combater a umidade, sim, mas a umidade mais tendendo para a umidade calor, ok? E aí a gente sempre faz esse raciocínio, tá bom? Esse raciocínio clínico. E aí eles vêm sempre, os bulários mais modernos, vêm sempre dizendo isso. Então, se eu estou com umidade e calor, tá, ele é ótimo para umidade, mas ele é constituído de ervas frias para tirar a umidade e calor, certo? Então, por isso que, né, que nesse caso aí vem essa observação, ok? Tá bom? Qualquer dúvida, gente, vai interrompendo aí, a gente vai falando. Bom, outro padrão que vai interferir nessas doenças mentais é um padrão de deficiência, né, ou barra vazio, né, quando ocorre, por exemplo, uma deficiência no coração. Então, deficiência de sangue no coração pode provocar determinados tipos de depressão, né, determinados tipos de patologias mentais. Então, uma delas, por exemplo, o indivíduo muito fraco, o indivíduo que tem uma depressão, que tem um estado mental muito para ficar deprimido, para ficar sem força, é aquela patologia de Yang, né, que ela vai se manifestar muito mais no sentido Yin, né? Então, vocês sabem que tem sintomas mais Yins e sintomas mais Yangs. Todas as patologias, os sintomas mais Yins são as depressões, tá certo? Há tipos de depressões que são de agressividade, tá certo? Mas a maioria são de recrutamento, né? De estar ali quieto, de não falar, de se isolar, de buscar o escuro, certo? Então, essas patologias você vai observar o paciente, ele tem essa característica, e se ele se manifestar com um padrão sindrômico de deficiência do sangue do coração, porque a gente está vendo as características, opa, então esse padrão tem que ser tratado. Certo? Esse é todo o raciocínio clínico, gente. E não é o ponto, porque o paciente, vou botar um C3, vou botar um C7. Não é só o ponto. Você tem que entender qual é o padrão que está se manifestando. Apesar de você ter lá o rótulo
né? Esse paciente é psicótico, esse paciente é depressivo, esse paciente é bipolar. Isso são características, tá? E aí eu sempre digo assim, por exemplo, uma pessoa, né, pode nunca não saber nem o que é do ponto de vista chinês, um bipolar. Certo? Esse é um termo ocidental, aquelas características ocidental. Mas ele vai saber os sintomas que aquele paciente se apresenta. E aí ele sabe tratar do ponto de vista da medicina chinesa. Tá? Então, esse é o grande, né, o grande, né, o grande lance da questão. Olha, quando você tem a deficiência de sangue do coração, olha que coisa legal, ó, bem resumido aí, para que a gente possa entender. A gente tem palpitações, vamos entender palpitações como aquelas alterações, tá certo? Do coração, tanto para brade como para... Normalmente a gente vai ter bradicardia, certo? Normalmente. Mas palpitações também são aquelas sensações que como se, né, o coração tivesse pronto para parar, ou muitas vezes o coração tivesse aqui, como a gente diz, na boca, certo? São palpitações, tá? Que vão se reverter através, principalmente, da bradicardia, principalmente. Você vai ter tontura, você vai ter insônia, tipos de insônia, porque vai atrapalhar o seu sono, realmente. Os sonos com sonhos inquietantes, sono cansado, sono, aqueles tipos de pesadelo. Você vai ter a memória debilitada, você vai ter ansiedade, certo? Você vai ter propensão a assustar-se. É uma pessoa que se assusta com muita facilidade. Aspectos pálidos e opacos e lábios pálidos. E apresentar, acima de tudo, um distúrbio do Shen, que pode ser uma ansiedade, que pode ser uma depressão. Ok? Certo, pessoal? A língua desse paciente é uma língua pálida, fina, né, e levemente seca, correspondente ao padrão, e o pulso, um pulso agitado ou um pulso fino. Certo? Aí vem os pontos de acupuntura. Olha aqui, ó. O C7, que vai tonificar esse sangue do coração. Então, você não vai botar um C7 simplesmente porque ele está com ansiedade. Você vai botar um C7 porque o C7 tonifica o sangue do coração. Porque esse tipo de ansiedade que você percebeu, esse tipo de distúrbio mental do Shen que você percebeu, tem como característica principal também uma deficiência do sangue do coração. Ou seja, você identificou o padrão sindrômico, tá? Um CS6 que vai tonificar esse Ti e pacificar essa mente, certo? Um VC14 e VC15 que tonificam também o coração, além de pacificar essa mente, né? Da ansiedade exacerbada, ok? Aquela ansiedade, aquelas pessoas, gente, que tem uma ansiedade mórbida, tá? Por qualquer coisa, né? Que chega realmente a perturbar o Shen, certo? As patologias de Yan, elas não são patologias agressivas, não são patologias complexas, mas não são tão complexas quanto as Huan, que são mais Yangs, entendeu? B20, que tonifica o baço para produzir também mais sangue, dá suporte ao coração, ok? Então, esses pontos são importantes. Óbvio que existem outros pontos que você pode acessar, tá certo? Um B17, né? Até um B20 também, para produzir sangue, também utilizando a moxa, você pode colocar também, né? São vários outros pontos que você também pode usar, tá? Então, há uma fitoterapia, gente. Qual a fitoterapia que a gente poderia usar para essa deficiência do coração, deficiência do sangue do coração, certo? Aí está o ginseng. A gente viu ele, né, já estudamos aqui mesmo, né, no começo a gente já viu também o ginseng. O ginseng, né, você vai encontrar esse ginseng astrolabus, né, ou ginseng logdan, ou gupi, né, como também ele é conhecido, certo? Ou também você vai encontrar como uma forma de buzong, que também é uma fórmula que também contém o ginseng, certo? Dependendo do laboratório que você, né, que você tem. A Vitafol, eu estou botando aqui exemplos, tá, gente? Mas existem vários laboratórios, existem outras ervas, depois a gente conversa um pouco sobre isso, tá? O elemento terra, meridianos baixo estômago, sabor doce, levemente amargo e ácido. Ele tem uma natureza quente, morna, né, e neutra, tem uma ação energética que tonifica o Ti, fortalece o baço, para que ele possa produzir sangue, né?
releva a estagnação também do básico, levanta o yang do baço pans, harmoniza o aquecedor médio, seca também a imunidade, tonifica e harmoniza o sangue. E levanta também prolapsos de órgão, né? Porque ele vai dar uma força muito grande no baço. Se ele faz isso, ele vai ajudar a produzir, né? Para produzir sangue, ok? Então, aqui a gente tem também umas indicações que são mais ocidentais, ó. Desejo por bebidas, né? Alimentos quentes, melhora o sistema imunológico, a secura no nariz e pulmões, né? Fadiga crônica. Quem tem deficiência de Chue, deficiência de sangue do coração, tem essa fadiga. Distensão abdominal pós-prandial, após as refeições, né? Diarreia ou fezes amolecidas, porque ele vai tonificar bem o baço. Edemas, prolapso de pálpebras, né? Ou órgãos retais, no caso a hemorroida, né? A incontinência fecal urinária, hipoglicemia, refluxo gastrofágico, gastrite, epilepsia, síndrome EI. Essa síndrome EI, gente, é flacidez, né? Então, a flacidez que vai atrofiar os membros, né, que tem um comprometimento motor, também ele pode, né, ele pode atuar. E aqui, ó, justamente a esclerose múltipla e a poliomielite, que maltrata muito essa musculatura. Então, você pode usar o ginseng para isso, certo? Então, a gente pode tratar isso. A composição dele, contraindicações, olha, isso aqui é muito interessante, gente, ó. Não usar concomitante com antigripais e em caso de hipertensão arterial, né? Porque ele é um tônico, então, se ele é um tônico, ele é quente na sua maioria. E aí ele eleva o yang. Se você já tem um yang elevado, óbvio que não vai usar. Esse jogo de raciocínio, gente, a gente aprende quando está vendo, né, a fitoterapia, certo? E os antigripais, porque contém elementos, olha que como é interessante, aqui no Ocidente a gente tem que fazer essa contrapartida, porque a maior parte dos pacientes nossos estão cheios de medicamentos, certo? Então a gente precisa fazer esse contraponto, tá bom? E aí a gente vai usar 2 a 3 cápsulas, 1 a 2 vezes ao dia, né? Uma dose usual, a gente usa de 2 a 6 cápsulas também ao dia, tá? Para essa deficiência de sangue do coração, certo? Então, a gente vai tratar o paciente que vai apresentar esse distúrbio de Shen e que apresenta esse padrão, tá? Ok? Aí a gente tem um outro também, que é o Z-Plus, né? Combination, ou uma forma chinesa chamada Zhuangzhang Hentang, né? Esses nomes a gente vai decorando assim com o tempo, não é simples de se decorar, né? Então, aqui eu tenho um elemento madeira, os meridianos fígado, coração, sabor doce e azedo, natureza neutra. Essa natureza neutra, na constituição da fórmula, ela é muito boa porque ela se encaixa em vários, né, em vários aspectos. Então, aqui ela tem uma ação energética muito ampla, ó, nutre o sangue do fígado, nutre o coração, sangue do coração, acalma o Shen, ó. Esse é ótimo, gente, esse fito. Limpa o calor do fígado e do coração, elimina a irritabilidade, deficiência de sangue do coração, deficiência de sangue do coração e fígado, deficiência de yin também do fígado com o coração, deficiência de yin do fígado com calor vazio perturbando o coração, deficiência do sangue do fígado com ascendência de calor ou deficiência do yin do fígado. A gente sabe que, né, nos padrões sindrômicos, quando o yin do fígado está deficiente, a tendência desse yang dele é perturbar o coração, perturbando a mente, inclusive perturbando o Shen, certo? E aí, as indicações, ó, fraqueza, falta de energia, ansiedade, palpitações, né, causada por medo, fobia, ó, inquietação, irritabilidade, sonhos excessivos, pesadelos. Então, por isso, toda essa característica que a gente está vendo aqui, ó, insônia devido a estresse, esgotamento nervoso, né, promove relaxamento, melhora o sono REM. O sono REM é aquele sono em que a gente está num nível, né, de consciência um pouco mais rebaixada e que nos dá um profundo relaxamento, tá, para que as funções, nossas funções energéticas, né, e vitais, elas possam, né, melhorar no sono, principalmente. Diminui ronco, né, e apneia do sono, insônia em mulheres no climatério, insônia em pacientes com abstinência a drogas, neurastenia, né, esquecimento,
Então, aqui você tem a composição, né? E a contraindicação, gente, gravidez. Tá certo? Gravidez, então, componentes na fórmula podem, né, podem comprometer a gravidez. Isso é uma coisa que a gente tem que ter realmente muito cuidado, e os próprios laboratórios nos informam isso, né? Tá? Hoje já temos essa informação, certo? E língua com saburra também branca, tá certo? Porque aqui ele é como ele é um tônico, tá certo? Ele, se você, né, ele é um tônico, e essa saburra branca, né, se você tiver muito excesso de frio, então a gente vai optar aí por por um outro medicamento, tá certo? A posologia, 2 a 3 cápsulas, uma vez ao dia, dose usual, 2 a 6 cápsulas ao dia, isso o acupunturista vai administrando. Então, ele é uma ótima opção para essa deficiência né, do sangue do coração, tá bom? Bom, dietoterapia. Pessoal, qualquer dúvida, ok? Qualquer dúvida, me fala. Vão pegando o raciocínio, né, clínico, que isso é muito importante. A gente tira qualquer dúvida depois. Olha, para nutrir o sangue do coração, gente, ó, produtos animais. Leite de vaca, aí você fala assim, Teles, mas espera aí. O leite de vaca, ele é úmido, tal, sim, mas aqui não é, vamos dizer assim, litros e litros de leite. São pequenas porções, tá? Porque o chinês também usa, certo? Mas na sua dieta, mas pequenas porções. E essa dieta também, ela está muito adaptada àquilo que a gente tem aqui no Ocidente, tá? Então, lembrando que o leite de vaca não é aqueles copos e mais copos. São pequenas dosagens, porque ele é também um tônico para o coração, certo? A carne de carneiro, gente, ela é excelente para nutrir o sangue do coração, né? Fígado de boi, excelente, dosagens pequenas. Coração e fígado de porco, né? Cereais, milho, leguminosa, o feijão azul, que também é muito bom, raízes, beterraba e nabo, peixes e frutos do mar, anchova e a ostra, são excelentes para tonificar, tá? O sangue do coração. Condimentos, gente, orégano, tá? E a folhagem, ó, agrião, e um fruto oleaginoso, né? Que é a castanha portuguesa. Certo? Esse fruto oleaginoso, ele é excelente também para tonificar o sangue do coração. Tá? Então, quem está com distúrbios, né, de Shen, que tenha o padrão, né, da deficiência do sangue do coração, aí está uma dieta que é excelente, né? E para nutrir o yin também do coração, caso o fígado, né, esteja de deficiência e mandando calor lá para o fígado ou para o coração, a gente tem aí os tubérculos, né, ou as raízes barbana, né, beterraba, batata inglesa, tá certo? Cereal, trigo, produtos animais, moela de galinha, pato, porco, né, queijo de vaca, né, o queijo também em moderação, e o ovo de galinha, tá? Leguminosas, o feijão, né, verde, frutos, amora, pera, uva, melancia e melão, para nutrir o yin, né, do coração. Peixes e frutos do mar, sardinha, polvo, ostra, né, pó de ostra e viola. Viola é esse peixe aqui, gente, ó. Parece assim uma raia, né? E a alga, a nori, né? A nori, gente, é uma alga muito bacana, certo? Para principalmente tirar calor, até no estômago também ela é excelente. O caule, aspargo, isso aqui a gente compra eu já vi a nori lá no mercadinho japonês. O chás, ó, angélica, aroeiras, a sávia, né? E a erva macaé. Todos esses chás aqui, gente, ele nutre o yin do coração. Certo? Ou seja, quando o coração está agitado pelo fogo do fígado, principalmente, ok? Esse padrão que vocês aprenderam também a definir, e perturbando o Shen, certo? Sempre lembrando isso, a gente pode usar esses chás. Os chás são um requisito excelente, pessoal, excelente para a gente tratar. E aí, se vocês vão já percebendo que o chá não é uma coisa tão simples, toma um chazinho. Vamos tomar o chá de acordo com o grande lance da fitoterapia e da dietoterapia chinesa, principalmente da dieta, é comer de acordo com a nossa natureza.
né, na verdade, não comer o que tem sabor. Normalmente, as coisas saborosas nem sempre são saudáveis, nem sempre energeticamente está de acordo com o que a gente está precisando, tá certo? É igual aquele camarada que tem um calor no corpo imenso, tá? Tem padrão tem distúrbios de Shen, inclusive a agressividade por conta de calor excessivo no coração, por exemplo, né? Aquele indivíduo vermelho de face vermelha, e ele se alimenta excessivamente de frutos do mar, como camarão, e a bebida alcoólica, a cachaçinha, bebidas destiladas. Ele está alimentando aquele fogo, né? Bom, então, a deficiência ou vazio também do tio do baço, certo? Então, a gente vai ter não só vazio do coração, o sangue do coração, como o tio do baço estando deficiente, nós podemos ter essa sintomatologia e prejudicando também o Shen. Então, a gente tem anorexia, distensão abdominal após a ingestão de alimentos, cansaço, a compleição pálida, a face pálida, debilidade dos membros e diarreia. Gente, quando a gente tem a deficiência do baço, eu quero que vocês anotem isso e prestem atenção. Preste atenção no indivíduo, no comportamento do Shen. Se for no trabalho, se você tiver algum subordinado, por exemplo, você perceba esses aspectos, ele é lento no raciocínio. A gente, vulgarmente, muitas vezes, classifica essas pessoas de preguiçosa, mas, na realidade, elas têm uma deficiência. Entendeu? Ok? Ela vai ter ali uma deficiência do tio do baço. A língua, né? Ela pálida ou de cor, pode ter uma cor normal. E nesses casos bem crônicos, gente, ela vai estar muito edamaciada e pode apresentar rachaduras nas laterais. Quando isso acontece, é o tio do baço altamente comprometido. São aquelas rachadurazinhas que, às vezes, o paciente bota a língua para fora e você acha que a língua vai cair porque está muito rachada. E o pulso vazio, certo? Bom, aí a gente tem sugestões de pontos, tá? Isso aqui não é receita de bolo, é uma seleção, mas existem outros também. VC12, vai tonificar o tio do baço, é 36, tonificar o tio do baço. BP3, ponto, né? O ponto fonte, na verdade, do baço, você pode usar inclusive com a moxa. O BP6 vai tonificar o tio do baço, certo? O BP 2021, esses pontos, quando a gente combina, né, eles vão tonificar problemas de ordem muito crônica do estômago e do baço, vai dar, assim, aliás, o BP, né, aqui falta o BP 20, né, gente, aqui é o BP 21, aqui desculpem aí, está faltando um P aqui, o BP 21. Eles são pontos muito importantes nesse aspecto. Tá certo? Ele dá uma tonificada no organismo. Aliás, o BP21, ele tem uma ação sistêmica impressionante, pessoal. Né? Eu estou dizendo isso aqui, é uma brincadeira, claro, mas se você não souber muito o que fazer, muitas vezes em determinados sintomas de lassitude, de umidade, de cansaço, se você colocar o BP21, você tem uma ação muito interessante, tá? Só muito cuidado na punção desse ponto, né? A gente sabe que ele fica aqui bem ao lado, no flanco, na lateral, e aí a gente tem que ter cuidado na profundidade dessa agulha, tá? Por causa da localização, certo? Como fitoterapia, gente, para deficiência do tio do baço, olha, nós vamos ter aí novamente o ginseng, né? Porque ele é realmente um tônico excelente do tio do baço, certo? Com as prerrogativas que nós já acabamos de falar. Mas você tem o fitoterápico que ele abrange 1 ou 2 padrões ou 3? Sim. Isso pode acontecer, tá? As indicações que a gente viu aí, né, anteriormente por ginseng, tá? E as contraindicações também, né? Acabamos de ver o ginseng aí, certo? E essa fórmulazinha aqui, gente, eu gosto muito dela, que é o Fusili, né? Essa fórmula, ela é utilizada para tonificar o Qi, evidentemente, e o Yang do baço, né? E tonificar o estômago também. Então, ela é uma fórmula que ela dispersa muito também o frio, né? Vai aquecer, o aquecedor médio fortalece o yang do baço, eliminando o frio e também eliminando a umidade. Então, ela tem uma ação direta também, né? Quando você quer que o baço está deficiente. Quando o baço está deficiente, produz, gente, umidade. Essa umidade pode se transformar na fleuma característica
2 sintomas mentais, certo? Então, aqui tem uma particularidade que eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui são as doenças, né, ocidentais que estão relacionados, tá? E aqui você vai encontrar, você percebe aqui, ó, as pílulas, né? Então, você vai encontrar 8 pílulas, né, de recomendação, 8 pílulas, 3 vezes ao dia, certo? Usar conforme a orientação do prescritor. Então, se são 8 pílulas 3 vezes ao dia, né? Você vai tomar 3 vezes 8, 24, né? 24 pílulas dessas. Só que a quantidade em miligramas, né? Isso vai depender muito do laboratório, certo? Vai depender muito dos laboratórios que você está usando. Você veja que a Vitafor é 2 a 3, né? Aqui já é 8 por conta do tamanho dela, da concentração em miligramas, né? Você pode se assustar com o número, então vai depender muito dos laboratórios, tá? Precaução, né? Evite alimentos frios, não cozidos e gordurosos. Use, né? Precaução para as mulheres grávidas, aqui é uma precaução, a gente fica sempre de olho. Não usar medicamentos tônicos chineses enquanto usar esta fórmula, porque ela já é uma fórmula muito forte, então você, por exemplo, não vai usar ela e um ginseng, né? Ela é uma fórmula que realmente ela é muito forte, tá? É contraindicado para aqueles com deficiência de Yin, tá certo? Ele é indicado para deficiência do próprio Yang, né? O baço está fraco, ok? Muito bem. Dietoterapia para o Qi do baço, ó, a gente tem, né, isso aqui, ó, tá? Os produtos relacionados, né? São produtos de natureza morna e quente, aí a gente tem aqui condimento açafrão, alho, né, aneto, né, cominho, gengibre, alcaparra, né, alcaparra seca, louro, noz moscadas, pimentas em gerais, cravo, pimentões, pistache, cebolinha verde e cebola. Então, para quem tem o tio baço lento, preguiçoso, certo? Aquele tio de baço que você nota realmente essa grande deficiência, você vai usar. E cereais, sorgo, arroz, moti, produtos animais, carne de carneiro, filho de galinha, ovo de codorna, carne de boi, as raízes, ó, rabanete, cenoura e nabo, frutos pêssegos, fruto oleaginoso, castanha portuguesa também entra aqui, frutos, abóbora, frutos do mar. Aí aqui sim, ó, o camarão ele é quente, ele é yang, né? Enguia, mexilhão, anchova, carpa, tudo isso aqui são para o tio do baço, certo? Evitar produtos animais. Aí aqui, ó, queijo e leite, olha como é a engenharia, né, vamos dizer assim, da dietoterapia. Se você já tem muita umidade, evita o queijo, evita o leite, certo? Algas, né, e caranguejo, certo? Incrível que pareça, gente, o caranguejo tem a tendência a ser bem mais fria, ok? Melão, melancia, caqui, pera, né, pepino. O chás, ó, alecrim, gengibre e pfeiffer, certo? Então, esses chás, eles são excelentes. Gengibre, tá? Cuidado com o chá de gengibre para quem é yang, né? Ele é excelente tônico do baço. Mas se a patologia, né? Se a patologia for Kuan, quer dizer, for demonstre agitação, demonstre yang, você não vai usar aí o chá de gengibre. Então, quem gostar de chá de gengibre, observe se você está com o componente yang, tá certo? Se tiver com componente yang, você tem que ter cuidado. Olha aí, gente, uma coisa interessante, né? Então, aquela inocência que a gente vai, não, vou tomar um chazinho, vou tomar. Se você é yang, certo? E gosta muito do chá, por exemplo, de canela, o chá de canela é delicioso, mas tome cuidado, porque a canela é yang. Então, cuidado com o chá do gengibre. Eu tinha um paciente que era louco por isso, certo? E ele é yang. Então, eu não sei por que eu estou mantendo a minha dor de cabeça ou minha pressão arterial. O chá, ele tem, gente, efetividade. Óbvio que tem, né? Já diga e já viva os chineses, tá? Então, gente, as doenças mentais, Huang, né, ou Quang, dependendo da pronúncia, são síndromes maníacas, né, nas quais você vai perceber o excesso de atividade mental ou motora.
Então, quando você tem agitação, olha que coisa legal a gente saber definir isso, tá? Então, vai ocorrer aí, por exemplo, uma explosão de ânimo, uma agitação mental, certo? Uma alteração da mente pelo fogo. O fogo queima, o fogo agita, o fogo sobe. Então, quando você vê aqueles pacientes, tá certo? Oi, Edilene, pode falar, pode perguntar, minha querida. Você levantou a mão, pode abrir o microfone e perguntar. Edilene? Agora abri. Opa, beleza. Pois não. Professor, então canela e gengibre não pode ser prescrito para características Yang. Não é que o paciente seja totalmente contraindicado, ele pode tomar. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui um paciente com uma alteração de Shen, um exemplo, tá? Uma alteração de Shen, um distúrbio mental, onde esse indivíduo apresente uma característica Huang, muita agressividade. Então, esse indivíduo, o padrão que ele vai apresentar são padrões Yangs. Esse indivíduo não deve consumir, naquele momento, o gengibre, como o chá e a canela, certo? Ele pode, por exemplo, consumir uma camomila, ele pode consumir ervas que são um hortelã, que são mais frias, entendeu? Mas em um outro momento da vida dele que não esteja com alguma característica muito forte em Yang, ele pode tomar, porque eu sou uma pessoa Yang, eu adoro chá de gengibre e chá de canela. Como é que pode um negócio? Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu sou Yang também, adoro canela, certo? Acho muito gostoso. Só que assim, a gente tem que tomar, mas com a devida precaução, certo? Entendi. Por exemplo, se eu estou apresentando uma hipertensão arterial, eu não devo tomar. Entendi. Entendeu? Eu tenho que ter cautela. E isso é muito bonito na medicina chinesa, certo? Esse jogo que a gente, esse quebra-cabeça nas formulações e na dietoterapia. Isso tem um impacto direto no nosso equilíbrio interno. Pois Entendeu? é, e aí quando as pessoas não têm esse conhecimento, acaba que adquire certos problemas ou certas situações por falta de orientação, né? Exatamente isso que acontece, exatamente isso. Então, por exemplo, você encontra pessoas que têm distúrbios de Shen, estão tomando uma medicação pesada, que gera muitas vezes mais calor, equilibra, segura, mas gera mais calor e a pessoa está ingerindo, né? Por que normalmente, quando você está tomando os psicotrópicos, você não pode tomar o álcool? Porque o álcool vai interferir elevando esse padrão Huang, elevando esse padrão Yang. Entendeu? Sim. Okay? O pessoal pensa que é cortar o efeito, né? Mas é porque as consequências que vai... As consequências são gravíssimas, exatamente isso, são gravíssimas. Viu? Obrigada, Bom, então, de nada, disponha sempre. Então, ocorre, por exemplo, essa explosão de ânimo. A etiologia, a gente vai ter causado por alterações emocionais, distúrbios, né, do Yang, obstruindo esse Qi, né, e do sangue e a subida da mucosidade de calor. Então, aqui, obstruindo essa mente, né? Ou de tipo também deficiência. A gente pode ter vazio, né? Quando o fogo vai consumir o yin. Aqui é interessante, gente, que a gente às vezes percebe assim, eu posso ter uma explosão por excesso ou por deficiência também. Por deficiência, por quê? Por que por deficiência? Porque ele vai consumir o yin. Então, eu vou ter uma deficiência do yin, por exemplo, do fígado ou do yin do coração. E isso vai gerar essa explosão, né? Vai gerar essa... o que é importante é a gente perceber, porque anotem isso daí no caderninho, ó, as doenças mentais, elas vão se caracterizar yin ou yang. Quem vai definir isso? As manifestações, os padrões sindrômicos. Certo? Quando você for por esse caminho, identificou o padrão, gente, pode ter certeza, você está ajudando muito aquela pessoa. Né? Ela está ajudando muito do ponto de vista da medicina chinesa, certo? Então, elas iniciam-se normalmente subitamente, certo? Ocorre o quê? Agitação, verborragia, a pessoa fala muito, xinga, diz palavrão,
né? E essa pessoa, ela tem uma preferência por ambientes claros, ela não gosta de escuro, ela quer estar no claro, ela quer estar na agitação, certo? A pessoa, por exemplo, gosta de sair, de rir, né? Rir facilmente já é uma alegria tendendo para euforia, certo? Tem sintoma persecutórios, ou seja, a pessoa tem mania de perseguição, acha que todas as pessoas estão contra ela, acha que as pessoas estão tramando contra ela, certo? Mas ela não vai se sentir acuada, não, como na síndrome de Yin, ou de Yang, né? Ela entra na síndrome de Yang, ou a síndrome Yin, ela vai entrar em depressão, ela fica ali quietinha, essa daqui não. Ela parte para cima, ela parte para o ataque, certo? Ela vai para ferir a pessoa. Então, são aquelas crises de agressividade que nós estamos vendo hoje na sociedade, certo? É incrível, gente, por coisas banais. Às vezes, por meio metro, um carro na frente ou atrás, você leva um tranco, uma pessoa desce, a pessoa... Então, assim, essas patologias, né, Yang, elas estão à flor da pele das pessoas, certo? Às vezes, coisas bobas, aparentemente, é a gota d'água ali para uma pessoa cometer um ato desse. Então, a pessoa, dentro dessa síndrome, ela pode se tornar agressiva por pouca coisa. E aqui a gente vai enquadrar todas as patologias psiquiátricas com essas características. Aí, isso aqui é ouro, gente. Porque quando vem a patologia, você pode não entender tecnicamente, por exemplo, o que é uma psicose, o que é um paciente de fúria, mas você vai entender os sintomas que esse paciente apresenta. E aí você classifica dentro da medicina chinesa. Certo? Esse realmente é o grande lance. Então, quais são os padrões que vão levar a isso, gente? Que vão levar a essas patologias Kuang, né? Ou Kuanga. Que são o quê? São as patologias de excesso. Ou que provoca sintomas de excesso, né? Diga-se bem, porque aqui eu tenho deficiência do Yin do Rim. A deficiência do Yin do Rim, ela vai provocar, como a gente já aprendeu aqui, ela não vai segurar o filho, ou seja, ela não vai nutrir o Yin do fígado. Não nutrindo o Yin do fígado, você tem o quê? Você tem uma deficiência do Yin do fígado, e essa deficiência do Yin do fígado vai fazer com que o Yang do fígado se eleve e jogue fogo para o próprio elemento fogo. Vai gerar fogo para o coração, por exemplo. Vai danificar também o Yin do coração no sistema de geração. Então, esse indivíduo vai apresentar essas patologias. Então, começou com uma deficiência que vai gerar, né, uma ação de excesso também. E a chama do fogo do fígado em ascendência, a fleuma fogo afetando o coração e a deficiência do Qi do baço. Gente, esses padrões aqui, eu vou dizer sem brincadeira para vocês, 75% das patologias ocidentais de ordem psiquiátrica estão dentro desses padrões. Então, pega esse material aqui, e depois, lógico, amplie com os livros, né? O Marciota traz isso de uma forma magistral. Leiam com muita propriedade, porque vocês vão entender, né? Vão entender isso aí e vão buscar vamos dizer assim, vocês vão tratar muito dessas pessoas, dessas patologias, porque é o que está realmente, né, acontecendo, tá? Vamos lá, então, rever as deficiências, né? O que é a deficiência do Yin do Rim? Como é que você identifica, Tênis, que o indivíduo está com a deficiência do Yin do Rim? Olha só, tontura, zumbido, vertigem, memória debilitada, surdez, aquela surdez que vem de repente sem que haja nada na estrutura do ouvido, uma sudorese noturna, que é a sudorese vamos dizer assim, aqui na nuca, né? Na região occipital, boca seca à noite, aquela vontade sempre de beber água, calor nos 5 palmos, que a gente chama, as mãos, tórax e pé, aquele calor, né? É aquela sensação de folgacho na menopausa, certo? Sede, lombalgia, é uma dor lombar que você não sabe de onde veio, dor nos ossos, certo? Emissão noturna, essa emissão noturna pode ser emissão de esperma ou emissão de fluido vaginal, constipação e urina escassa e escura. Isso são grandes características do Yin do Rim, da deficiência do Yin do Rim. A língua, ela é vermelha, ela é muito vermelha, gente.
ausência de sabor, você não encontra sabor em lugar nenhum praticamente, e rachaduras. Essas rachaduras, elas podem estar no centro, pode estar na raiz, ou pode estar nas laterais, certo? A rachadura do tio do baço é aquela rachadura mais horizontal, certo? E essas rachaduras, elas são disformes e pode estar em toda a língua. Toda rachadura, nessa característica da língua, principalmente no centro, na raiz, são deficiências de yin, certo? O pulso, ele é muito flutuante e rápido, porque é como se o calor jogasse ele mais, né, mais intensamente. Então, essa é uma grande característica do yin do rim. E olha que bacana, a gente vai ver aqui vários pontos que vão tonificar. O VC4, né, vai tonificar a essência o yin do rim. O R3 também, pontos excelentes. O R6, ele é um específico tônico para tonificar o yin do rim. Né? E também vai beneficiar, por exemplo, garganta e boca seca à noite, ou a garganta um pouco irritada. Tá? Esse ponto aqui é maravilhoso. O R10, viu, gente? Muito, muito bom o R10. O R9 também vai tonificar o yin do rim e ainda vai acalmar a mente e a ansiedade. Isso é um ponto que a gente deve usar muito quando apresentar. Olha, eu posso ter uma ansiedade também por o yin do rim. Olha que interessante. E o BB6, que ele vai tonificar o yin do fígado também, do rim, e vai acalmar também a mente. BP6 é um ponto fantástico. E o R1, que vai tonificar o yin e a essência. O R1 mexe lá na essência de yin, né? Um pontinho ali na sola do pé, um ponto bem sensível, mas se você souber colocar ele, né, com muita tranquilidade, é muito bom para a gente tonificar o yin do rim, né? Já estou vendo aqui, estou falando aqui com a Vessa que na próxima sessão a gente vai tentar aplicar esse ponto nela aqui. Já? Olha, então vamos lá, deficiência do... E a fitoterapia, gente? Vamos lá? Para a fito? Olha aqui, gente. Anota esse que é conhecido, aqui a fórmula, na Vitafor, é o cicloflavoteia, certo? Ou então conhecidíssimo Liwei Diwan Yuan, certo? Esse Liwei, gente, ele é um medicamento muito usado na menopausa, nesses fogachos da menopausa, que é o falso calor, certo? Então, ele vai tonificar muito esse elemento água, o yin, né? Ele vai ter uma ação nesses meridianos do rim, fígado e coração, sabor doce, azedo e amargo, e a natureza fresca e fria, certo? Você vai entender como é que esse sabor doce, azedo e amargo? É porque existem ervas que são doces, azedos e ervas amargas. E na totalidade da fórmula, ela se apresenta nessa característica. E tem uma natureza fresca e fria. Claro, se eu quero abafar o calor, se eu quero tonificar o rim, tem que ser uma erva fresca, né? E fria. Ok? Porque eu já tenho calor ali. A ação energética vai enriquecer o yin, nutre a essência dos rins e do fígado. Então, esse rapazinho aqui a gente usa muito na fitoterapia chinesa, tá? Aí vem as indicações, ó, calor nas mãos, nos pés, calor nos 5 palmos, fraqueza lombar, nos joelhos, dores nos calcanhares, né? Essas dores, aqueles formigões, gente, que o paciente relata, aquele fogo no pé, aquela coisa que parece maribondo, né, que eles falam queimando o pé, tudo isso aqui, sudorose noturna, né, várias febres intermitentes, tá certo? Incontinência urinária, alterações de volume constante de urina à noite, tá? Garganta e língua, boca seca, rubor facial, tudo isso, calores de menopausa, né? Então, são todos esses, né, nefrites, insuficiência renal crônica, né? Então, tudo isso aqui, gente, são distúrbios que podem ser tratados, hipertireoidismo, tá certo? Tá? Tireoide Hashimoto. Então, esse medicamento, ele é ótimo, esse fitoterápico, ele é excelente. Liwei de Yuan, certo? Apresentando aí para vocês, para aqueles que, porventura, ainda não conhecem, né? E para os que conhecem, só relembrando. Então, aí a gente tem contraindicações, gravidez, não deve ser usado em casos de diarreia, certo? Lógico, a diarreia, normalmente a diarreia vai ser por frio, né? Então, se a diarreia, tem diarreia também por calor, né? A diarreia por calor, tudo bem, você vai tonificar,
Você vai descobrir a origem dessa diarreia. Mas a diarreia por frio, essa é uma erva fria, então você não vai jogar, né, mais erva fria, certo? A posologia está aí, de 2 a 3 cápsulas, certo? E na fitoterapia, para a deficiência do yin do rim, certo? Também, aqui, nós já vimos, tá? É essa daqui, tá? Nós vamos ver a dietoterapia, tá? Então, para o yin do rim, o que, que a gente tem de dietoterapia? Nós vamos ter aqui, ó, elementos que tonificam o yin e rim, que são frutas, ó, olha aí, amora, caqui, melancia, que a gente não podia usar na anterior, ó, melão, pera, uva, tangerina, raízes e tubérculos, batata inglesa, beterraba, fruto, tomate, cereal, trigo, frutos do mar, caranguejo, cação, ostra, viola, sardinha. Ó, gente, uma coisa muito legal. A sardinha, além de outros componentes aí já estudados ocidentalmente, dentre elas até o ômega, né, ômega 3, ela é excelente para a deficiência do yin do rim. Então, aqueles fogachos que você tiver, né, na menopausa, a sardinha, ela é ótima, além de ser ainda barata, né, ainda, em comparação com, né, o polvo, a gente não tem muito esse costume aqui no Ceará, mas temos a ostra, tá certo? Que são também excelentes para esse tipo de, né, deficiência do yin do rim. Leguminosa, feijãozinho verde, as folhagens, algas marinhas, né, a nori, vocês podem encontrar, espinafre e repolho, gente. O espinafre também é excelente para a deficiência do yin do rim. E de produtos animais, ó, o ovo de galinha, o queijo de vaca. No caso aqui, com moderação, porque a gente tem aí a deficiência do yin, ele pode ser usado nesse sentido. Carne de porco, moela de porco, pato e ganso. Não é muito nosso costume, mas é uma carne que pode ser utilizada. Outros, né, para a deficiência do yin do rim, gente, isso aqui é excelente, ó. O gergelim preto, você pega aquele gergelim pretozinho, coloca lá né, coloca ali no seu prato. O broto de bambu, excelente também. Se for comprar um broto de bambu no supermercado, naqueles conservantes, observe data de vencimento, tem uma boa qualidade, tá, gente? Os chás, pata de vaca e dormideira. Esses 2 chás tonificam muito o yin do rim. Joia? Muito bem. Bom, e a chama do fogo do fígado e ascendência, que é outro padrão também. Este daqui, gente, esse daqui, eu diria assim, uma brincadeira. Ele está presente em quase todas as brigas de trânsito. Certo? Porque quando o fogo do fígado, ele vai em ascendência, né? Ele sobe, o yang levou já aquele fogo, né, em ascendência, você tem um comprometimento imediato da mente, porque facilmente ele vai passar para o coração. Certo? E aí você tem uma perturbação total. Então, aquela irritabilidade, propensão à explosão de fúria, zumbido, surdez, cefaleia temporal fica pulsando, né? Tontura, aquele rubor facial, as pessoas ficam com raiva e ficam vermelhos, olhos vermelhos, hiperemia da conjuntiva, né? Sede, gosto amargo na boca, a pessoa fica, né? Aquele ódio, né? E os sonhos com os distúrbios de sono. Esses sonhos, gente, procure saber sempre assim. Não, estou tendo um pesadelo. Que tipo de pesadelo? Normalmente está ligado a coisas extremamente agitadas. A pessoa correndo, a pessoa querendo matar a pessoa querendo voar, tá certo? A pessoa querendo matar outra. Todos esses sonhos, eles têm relação com a ascendência do fogo do fígado. Constipação com fezes ressecadas, porque nós vamos ter aí o elemento fogo acoplado ao intestino delgado, certo? E, obviamente, esse calor também vai passar para o intestino grosso. Urina de coloração amarela escura, né? Epistaxe ou sangramentos, né, voluntários das mucosas, né? Hematemese ou hemoptise, certo? Eu posso ter sangue aí no estômago, vindo do estômago, e posso ter nos fluidos, né? No nariz, na tosse, tá certo? A língua vermelha, ausência de sabor, né? Rachaduras, um pulso muito flutuante e rápido. Este indivíduo, gente, olha só, agora presta bem atenção. Esse indivíduo que ele tem uma patologia, vamos supor, seja um indivíduo que tenha
um distúrbio de Shen é um indivíduo muito explosivo, que tem essa característica, certo? Que tem vamos dizer assim, uma característica psicótica, tem surtos psicóticos. Agora veja uma coisa importante. E esse indivíduo se alimenta de alimentos extremamente yang, nós estamos jogando fogo, gasolina e fogo. Então, a alimentação, ela entra diretamente no equilíbrio desses elementos. Se entra diretamente nesse equilíbrio, por exemplo, um indivíduo desse não pode tomar bebidas destiladas. Um indivíduo desse não pode tomar sua cachaçinha, não pode exagerar no camarão. Entendeu? Então, isso que a gente tem que orientar, e que, infelizmente, dentro da medicina ocidental, a gente não tem muito essa vertente da dietoterapia. Ok? Então, quais são os pontos de acupuntura? Olha, gente, essa seleção aqui tem mais, né? Óbvio, mas é excelente, ó. Tem o ponto, o F2, que é o ponto principal para eliminar o fogo do fígado. O F3, que seda o fígado, né? O VB20, que elimina fogo e vai dominar essa ascendência do Ti do fígado. O VB20 é ótimo para tirar até possível vento, né? O Taiyang, né? O Taiyang aqui ao lado, né? Um Tsum aqui ao lado nessa parte, né? Nessa parte aqui próximo à sobrancelha, né? Esse ponto ele é excelente para a gente poder, né? Tratar isso, tá certo? E o VB13, que vai dominar também essa ascendência do fogo do fígado. Claro, pode botar também o VB14, né, um Intang, se o indivíduo tiver realmente muita agitação, ok? Então, esses pontos também são muito excelentes. E aqui, a chama do fogo do fígado em ascendência na fitoterapia. E aqui é onde eu chamo a atenção de vocês, né? Então, na fitoterapia, a gente pode pegar exatamente o que a gente já viu, né? O Gentiana Combination, né? Que é o Long Tang, excelente também, né? Como a gente já viu também anteriormente. Ele vai drenar esse excesso de fogo do fígado e vesícula biliar. Então, percebam que quando eu vou... Olha o tripé, né? Acupuntura, fito e dieta. Certo? Isso realmente é muito bom, ok? É essencial, principalmente nas patologias de ordem do Shen. A gente, talvez até nos cursos, a gente nunca atentou para a importância que vai ter a fitoterapia, a dieta e a fito. Não dá para a gente tratar as doenças do Shen somente com a acupuntura. Ajuda muito, mas a dieta e a fito, ela é de fundamental importância. Ok, gente? Isso aqui a gente viu agora também, tá? A composição, né? Ok? O outro fito, o Malta e Gardenia, esse também é muito bom, tá certo? Para a gente usar neste padrão de fogo, tá certo? Aqui, por ação energética, vai pacificar o fígado, move o tubo de fígado, que pode ou não virar fogo, certo? Se virar fogo, já está no auge, a gente tem que combater logo, fortalece o baço, nutre o sangue yin, ceda o coração, limpa calor, harmoniza o aquecedor médio, drena a umidade patológica. Ele é um fito também muito bacana, tá? E aqui você vê, ó, algumas especificações, ó, com doenças ocidentais. Fibromialgia, eu tenho uma experiência interessante com esse medicamento, com esse fitoterápico, nos pacientes com fibromialgia. Síndrome de fadiga crônica, transpiração intensa, associada ao rubor facial, vertigem, zumbido nos ouvidos, enxaqueca, esteatose hepática, cirrose, irritabilidade, sintoma de pré-menstrual e menopausa, acnes associada ao período menstrual, constipação, né? O hiperestaltismo, isso também a gente está dentro desses sintomas, certo? As contraindicações, em alguns casos de tensão pré-menstrual, gente, ele pode haver um pouco de piora dos sintomas. Então, se você tem muita TPM, pode alterar um pouco, mas aí é só você restringir um pouco mais a dosagem, tá certo? Que aí regula. E contraindicado, logicamente, para pacientes com excessos de frio, porque ele tem ervas também que são um pouco mais frias para combater o fogo. Então, a gente não vai usar com paciente frio. Paciente frio, a gente usa erva sempre para aquecer.
tá? Na dieta, certo? Desse padrão, chama do fogo do fígado. Pessoal, anotem esse padrão aí, tá bom? Nós estamos vivendo esse momento, né, infelizmente, certo? Infelizmente, é uma coisa que a gente tem observado no consultório, que a gente tem observado nas ruas, né? Humanidade mesmo passando por isso aí. Então, na dietoterapia, ó, nós podemos usar todos os alimentos frios e gelados, né, que vão baixar o yang do fígado, né, com as dietas yin. Tudo que for dieta yin, tá, gente, que for produtos yin, é bem-vindo. Então, nas dietas yin, a gente tem um tempo mais curto de cozimento, porque a gente precisa, de preferência refogados, a gente precisa de mais líquidos, certo? Para, né, ali para, vamos dizer assim, alimentos fritos não é bem-vindo, porque a gente precisa, quanto mais líquidos, melhor. Muito líquido, frutas e verduras, de preferências cruas, lógico, bem lavadas, bem higienizadas. Bastante peixe, certo? Ervas, né, e condimentos refrescantes e poucos estimulantes. Estimulantes são um exemplo de estimulante, cafeína, por exemplo, né? Ninguém, a gente até dispensa, certo? Então, aqui eu relacionei alguns que são de natureza fria, tá? Por exemplo, abacate, água de coco, água mineral, algas marinhas, alface romana, açúcar, amora. Açúcar é frio, mas é úmido, né? Tem gente, moderação. Não, arraia, essa aqui é arraia mesmo, o do mar. Aveia em flocos, azeite, aipo, agrião, aspargo, banana, carambola, coalhada, carne de coelho, caqui, caranguejo, caldo de cana, espinafre, gergelim de trigo, hortelã, né? Iogurte, só muito cuidado para não exagerar, limão, molho de soja, manga, melancia, melão, ostra, peixe, sardinha, pó de ostra, pepino, soja, né? Texturizada, escargote a gente não tem muito costume aqui de comer, né? Tomate, kiwi e trigo, certo? Mais específicos aqui, gente, para o fígado, ó. Fígado de coelho, a gente não come muito, não tem, mas está na dieta chinesa. Fígado de carneiro e fígado de porco. Esses fígados são muito interessantes para esse padrão, né, do fogo do fígado em ascensão. Chás, aqui, gente, olha aí, muito legal, ó. Chá de mulungu, né, a canela de sassafrás, sempre é, sassafrás, e a pata de vaca. Tá? Então, sempre, pessoal, um conselho, procurem tomar chás aliado à natureza de vocês, certo? A natureza de cada um de nós, né? E também de natureza fresca, né? Então, tem a fria, a fresca, né? E a gelada, né? Também tem outros alimentos. Essa fresca, ela é fria, mas não é aquele frio, tem um grau energético um pouco menor. Então, está tudo listado também aqui, ó. Certo? Óleo de milho, óleo de girassol. O óleo de girassol está listado aqui, tá, pessoal? Mas hoje em dia a gente tem os óleos, né? A gente tem que ter realmente bastante cuidado, estão sendo desenvolvidos estudos, e muitos estudos mostram que a gente tem que optar outra opção, mas aí já do ponto de vista ocidental e por conta do excesso de gorduras e uma série de outras coisas. Pera, pato, queijo de vaca, então tudo isso aqui, gente, o que é isso? A rã, que os chineses, a dieta deles são a rã, a carne da rã, ela é excepcional, é um tipo de rã, tá, gente? Não é aquelas rãzinhas, é uma rã um pouco maior, tem muita gente aí que come uma carne, dizem que é muito saborosa, certo? A sálvia, tangerina, trigo, né, e as vagens, que são frias, ok? Tudo para ascensão do fogo do fígado, certo? Outros também, né, caranguejo, carne de tartaruga, uva, né, são excelentes também para tonificar esse rim do fígado, certo? Gergelim, girassol, né, vesícula de boi também são recomendados, como a gente viu. E o chá está aqui de novo, ó, chás de mulungu, esse tipo de, né, de canela e a pata de vaca, tá?
Tem algumas canelas, né, como a gente falou, né, gente, que não podem ser utilizadas. Essa aqui é uma canela mais específica, tá bom? Mas mesmo assim, eu faço uma recomendação, se for usar, observa, tá certo? Porque a canela mesmo, de uma maneira geral, é porque tem várias famílias de canela, né? Várias categorias. Mas a canela mesmo, em si, de uma maneira geral, ela é yang. Então, como a gente tem fogo, certo? Esse tipo aqui a gente pode usar, certo? Mas com observação. Muito bem. A fleuma, gente. Pessoal, até agora tranquilo, certo? Tá bem, tá todo mundo ainda. Alguma dúvida? Sim, professor, tranquilo. Pronto. Então, vamos para o outro padrão aqui, que é a fleuma fogo afetando o coração. É o fogo com a fleuma. Isso aqui, gente, é uma coisa que também a gente vê muito, principalmente nos abrigos de pessoas, né, com deficiências mentais, que está cada vez mais, a sociedade está remodelando esses, né, que a gente chamava anteriormente de sanatórios. A gente vai ver muito isso aqui. Então, quando tem a fleuma no coração, a gente tem a agitação mental também, tem a palpitação, tem o gosto amargo na boca, tem insônia, tem sonhos também inquietantes, tem propensão a assustar-se, do mesmo jeito que a gente viu com o fogo. Agora vem uma coisa interessante, ó, discurso incoerente, que é aquela pessoa que não fala coisa por coisa, certo? Que são pessoas que estão, vamos dizer assim, que não têm um discurso coerente, certo? Risada ou choros descontrolados, agitação, fala gritando, né? Resmunga consigo mesmo. Tem aqui, ó, a depressão mental, a apatia, nos casos bem severos, gente, afasia e coma. Então, é aquela pessoa que chega muitas vezes a desmaiar, a perder a consciência por excesso da fleuma. Ok? Então, são as patologias Kuang que são patologias geradas pelo excesso e que muitas vezes prostram as pessoas. Existe um percentual muito grande das doenças mentais com esse padrão de fleuma afetando o coração. Aí você vai ver língua muito vermelha, com esse sabor amarela, pegajosa, rachadura na linha média, né? Pápulas amarelas também sobre elas, você já vê muita fleuma, muito calor e fleuma. E aponta, pessoal, uma coisa interessantíssima. Aponta desses pacientes com esses distúrbios de Shen. Elas são muito vermelhas e endemasiadas, e muitas vezes, além de ser demasiada, ela tem os pontinhos vermelhos. Ou então é aquele vermelho mesmo, como se fosse um vermelho Ferrari. Certo? Às vezes trazendo rachadura do meio até a ponta. Certo? O pulso ele vai ser muito cheio, rápido, certo? Porque esse fluxo tem muito calor, né? Ele é abundante, mas tem muito calor. Ou então ele vai apresentar escorregadio, rápido, cheio, ou então em corda. Então, são várias características. Só que uma característica ela é muito geral desse tipo de pulso. É porque ele é rápido. Ele tem calor. Certo? Se a umidade prevalecer, se a fleuma prevalecer, ele vai ser um rápido cheio, pode ser em corda, tá certo? Ou pode ser escorregadio. Ok? Principalmente o escorregadio por causa da fleuma. Tá? Então, esses pacientes de ordem psiquiátrica vão ter. Eu listei aqui para vocês uma seleção de vários pontos, certo? Que pode ser usado. O CS5, né? Ele vai resolver essa fleuma, desobstruir os orifícios do coração e do Shen, da mente. O C7, que a gente viu, que vai eliminar o calor e pacificar essa mente. C8, C9 principalmente, gente, que é o ponto Ting, e vai eliminar esse fogo do coração e restaurar a consciência. Então, muitos pacientes que perdem a consciência por excesso de fleuma, a gente, então, vai colocar. E, pessoal, uma coisa interessante aqui. Às vezes o paciente desmaia, vai para o hospital, faz todo tipo de exame que é benéfico, isso, óbvio, que você pode ter um sintoma como um AVC, uma coisa que você não está vendo ali. E não tem nada. E a ressonância não dá nada. E a tomografia não dá nada. Certo? Fleuma pura. Isso pode levar. Ou então um discurso completamente incoerente.
Vocês já viram pessoas que, quando tomam excesso de álcool, ele começa a ter um discurso completamente fleumático. Certo? Então, uma pessoa que tem muita umidade e toma a bebida alcoólica em excesso ou a cerveja em excesso, ele fica altamente fleumático. Aí, por isso que ele começa a embolar a língua, por isso que ele começa, né? Além, é lógico, da intervenção do próprio álcool no sistema neuronial, né? C7, pacificamente, VC15 também, B15, esse ponto é muito bom, gente, né? Para eliminar o fogo do coração. VC12 também vai tonificar o baço e resolve a fleuma, quer dizer, protege o baço. O E40, pessoal, esses distúrbios de Shen que envolve fleuma, E40. É um ponto excelente para tirar a fleuma. O BP6 resolve a fleuma pacificamente. O F3 pacificamente vai dominar esse fogo, e desencadeando, né, o fogo do alto, principalmente. F2 específico. VG20 vai restaurar essa consciência, né? O VB13 e VG24 também vão pacificamente, e o VB15 também pacificamente. E no caso de desmaio, a gente pode acrescentar aí o VG, né, 26, né, centro aqui, ok? Esse ponto também é excepcional, ok? No caso aí de você, é um ponto que a gente chama, na prática clínica, de ressuscitamento, né? Então, ele vai ser um ponto muito interessante, tá? Na fitoterapia, para esse padrão, gente, nós vamos ter o ginseng, tá? Por conta aí da fleuma, ele vai tonificar muito o baço e vai ajudar, a gente já viu isso aqui agora, né? Nessa aula, ele vai ajudar demais nesse padrão, principalmente ponto central aí, a gente ajudar o baço a trabalhar e não produzir a fleuma. A gentiana também, que é o Longdan, essa fórmula também vai drenar esse excesso de fogo do fígado, vai limpar o calor, umidade também no aquecedor inferior, vai ajudar o baço a tirar essa umidade dos 3 aquecedores e, evidentemente, né, vai ajudar na fleuma, tá? E aí as indicações ocidentais, que a gente também já falou, né, agora, certo? Vocês têm esses componentes, tá? Queria chamar a atenção aqui desse fito, pessoal, que é o Ganoderma lucídeo, né, ou Linchi. Essa fórmula, que é chamado de cogumelo do imperador. Esse fito, ele tem uma característica, pessoal, porque ele é muito bom, tá? Ele tem uma natureza neutra e levemente quente, então ele tem uma ação energética, ele vai nutrir o ti do coração, o sangue, acalma o espírito e mente, tonifica ti do pulmão, transforma a fleuma, interrompe tosse e chiado, tonifica o ti geral, nutre sangue, nutre essência. Então, não é à toa que ele era chamado, ou é chamado de cogumelo do imperador. E por que ele foi chamado de cogumelo do imperador, pessoal? Porque ele não tinha efeito colateral. Quer dizer, normalmente os fitos não têm efeitos colaterais como a gente conhece, mas eles podem fazer algumas alterações, se a gente não souber fazer isso, não souber fazer essa indicação bem, ou olhar o padrão correto. Mas ele era excelente, né? Então, ele era muito usado nos imperadores, por isso que ele é o chamado cogumelo do imperador. E, na verdade, ele é um excelente acalmante de espírito, ou seja, de Shen, porque ele tem uma ação no baço, ele tem uma ação no fígado, ele é um harmonizador geral do organismo. E não deixa de ser um tônico, nesse sentido, principalmente ajudando o baço. Então, a gente usa muito, nesse padrão de fleuma também, o cogumelo do imperador, né? Ou o Ganoderma lucídeo, certo? Que é uma fórmula que tem na Vitafor. E que vocês vão encontrar isso também como cogumelo do imperador. Vários outros fornecedores, né, coloca isso. Então, ele promove o equilíbrio geral da saúde, ele é um adaptogênico, ou seja, ele também prepara o organismo para receber outros nutrientes, vamos dizer, outros tratamentos que vocês estejam fazendo, levando esse organismo a uma homeostase. Palpitação, nervosismo, memória deficiente, insônia, né, cefaleias, tonturas, tiques nervosos, né, e agitação, fraqueza geral, cansaço, anorexia,
frio nas extremidades, palidez, amenorreia, emagrecimento sem motivo aparente, neutraliza efeitos da químio e da radioterapia. E, gente, ele pode ser usado muito na químio e na rádio, porque a químio e a rádio, ela pode provocar tanto deficiência como excesso, dependendo da condição do paciente. Melhora enjoos e apetite, né? Desintoxica o organismo. Então, ele é excelente. Não foram encontrados, gente, até agora, casos de manifestação adversa, né? Certo? De recomendação de uso. Então, ele, na China, ele é, inclusive, usado até nas mulheres grávidas. Porém, a gente sempre fica, né, observando o paciente por conta de algum efeito que possa ter, alguma coisa que o paciente possa relatar. Mas é excelente, né? Recomendo que, de vez em quando, a gente possa estar consumindo ele, né, para poder equilibrar. Certo? Na dietoterapia, a gente vai ter aí, ó, os produtos animais, vesícula de boi, de porco, carne de carneiro, leite de ovelha, né, e a gema de ovo, para tirar essa fleuma do coração. Ervas, né? Olha aí, gente, que legal. Cidreira, né, carqueja, casca de tangerina, né, e ruibarro. Quem é que relacionaria a casca de tangerina a uma doença mental, né? A uma doença fleumática, a um discurso incoerente? Então, veja a riqueza que tem a medicina chinesa. A gente só precisa montar essas peças, saber montar essas peças de quebra-cabeça, tá? Fogo no coração, por exemplo, a raiz da barbana. Produtos animais, leite de vaca, vesícula de boi, moela de galinha, a nossa moelinha de galinha, para quem tem, né, fleuma no coração. Leite de ovelha e mel, certo? Um adendo aqui, certo? É que a gente tem que ter, né, um certo cuidado aqui com leite e com mel, porque são úmidos. Então, aí são pitadas, né, são coisas poucas. E a gente tem, né, porque a fleuma, ela tem uma origem lá na umidade, obviamente, né? Então, o mel, ele é muito, né, ele é muito úmido, então a gente tem que ter o cuidado. A fruta, pera, melancia e caqui, tá certo? Também com a mesma, né, com a mesma propriedade, certo? E em alguns casos, pessoal, pode anotar isso aí, em alguns casos a gente até elimina, se o padrão de umidade for muito forte, ok? Então, na fito e na dieta, sempre a gente tem, né, as contrapartidas, sempre a gente tem que ter, realmente, né, o cuidado, para não gerar mais umidade, consequentemente, depois, gerar mais fleuma, tá? Então, a gente vai usar aí, né, no caso da fleuma afetando o coração, a gente vai usar alimentos cozidos, né, que deve conter também partes líquidas e permanecer o menor tempo possível no fogo, né? A gente usa frutas e verduras que possuem uma umidade natural, né, que possuem energia aí, né, pela adição de caldos, né, ou de água, pratos que combinam diversos alimentos, né, curto tempo de cozimento, a gente não quer promover essa energia yang, certo? Pedacinhos, né, crocantes ou talos, por exemplo, de verdura, a gente pode colocar, pode refogar ligeiramente, né, e tornando sempre essa composição mais refrescante, certo? Onde você vê aqui, professor, não deu para ver, foi bem rápido aqui, deixa eu ver se a Versa vê aqui no chat, e aí ela me repassa, tá bom? Então, a pergunta veio bem rápida. Então, uma observação aqui, gente, pratos onde essas combinações de diversos alimentos, por exemplo, com curto tempo de cozimento, eles vão promover a energia yang, porque, assim, quando você não tem muito líquido, você vai precisar que o whey, o elemento terra, ele digira aquilo com muito mais, vai gastar mais energia para digerir, e vai precisar de mais yang, entendeu? Então, você pode alterar esse yang, tá certo? Então, se a gente está precisando de yin, então, obviamente, essa energia yang, ela pode alterar mais ainda, ela pode consumir, que a gente vai gastar, vai precisar de mais yang, ela pode consumir mais o yin, prejudicando aí dentro do sintoma, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. A Edilene está perguntando o que o senhor indica para o público infantil, crianças agitadas ou com distúrbios cognitivos. Pronto, então tem uma pergunta aqui para crianças, né,
com distúrbios cognitivos e distúrbios agitados. Então, quem perguntou? A Edilene, né? Pronto, Edilene, eu diria o seguinte, que a gente tem que identificar dessa criança onde ela se encaixa nesse padrão. Por exemplo, se essa criança ela é agitada por uma ascensão do fogo do fígado, né? Se ela é agitada pelo yang do fígado, por dentro desses padrões que a gente viu, por excesso de fleuma, as indicações são as mesmas para os adultos, só que a gente vai o quê? A gente vai adaptar a criança em quantidades e em posologia, no caso dos fitoterápicos, tá certo? Aí, o que é que eu recomendaria para você? Se for o caso, passa para nós o que você identificou de padrão na criança, que aí a gente pode direcionar isso. Mas a recomendação é a mesma, só que as dosagens, elas são diferentes, entendeu? Mas o padrão você vai trabalhar da mesma forma. Se a criança não suporta, por exemplo, a agulha, certo? Não tem problema, vai com a semente no local do ponto, mas os pontos são os mesmos, entendeu? A gente só vai adequar aí a técnica e a quantidade, tá certo? Ok? Terapia e fito. Exatamente. Isso. As sementes que eu falo, as sementes de aurículo nos pontos em que ele não suporta agulha, ou não quer agulha, né? Então, isso aí vai, né? Isso aí vai ajudar bastante. O raciocínio clínico é o mesmo para a criança, porque a criança pode apresentar esses distúrbios de Shen. Apresentam aí o tempo inteiro. O stipper, entendeu? né? O stipper também pode ser usado, a Véssia está lembrando aqui, o stipper também pode ser usado no local. O stipper é um modulador, né, de silício excelente, né? O stipper é aquela pastilhinha branca. Você pode usar. Agora, é interessante fazer bem feito o diagnóstico, certo? Fazer bem feito o diagnóstico, viu? Então, as ervas, né, conteúdo refrescante, pessoal, pode esfriar esses alimentos quentes. No meu caso, por exemplo, do hortelã. Tudo que você precisar de esfriar, o hortelã também é excelente, né? E esse sabor picante, ele vai distribuir essas, né, energias, vai dissolver os bloqueios no organismo, principalmente os bloqueios da fleuma, tá? Então, um alimento que ele é refrescante, ele produz muito equilíbrio e bem-estar, principalmente num padrão de fleuma, certo? Então, o que é que a gente observa, pessoal, na nossa dietética? É justamente, no geral, é justamente o contrário. A pessoa tem calor e está jogando mais calor. Então, não é fácil, muitas vezes, você convencer o paciente, você orientar o paciente, entendeu? Porque ele está fazendo sempre as coisas o contrário. Mas a gente tem que conscientizar. Lembrando esses tripés, né, que são importantíssimos. Fito, dieto e acupuntura, tá? Agora, quem tem esse padrão, fleuma, fogo no coração, anotem isso daí, gente, olha, muita ponderação nos estimulantes, café, energéticos, certo? E aí, em alguns casos, até cortar, quando a gente vai usar essa palavra cortar, é tão complicado, né? Mas a gente deve evitar, por exemplo, aí, o café, chá, álcool, tabaco, né? Todos são estimulantes de ânimo. Tomar bastante água fria, e em alguns casos gelada, agora aqui lá dentro. A água gelada, a gente sente naturalmente a vontade de tomar. Só que a gente tem que ter o cuidado, porque ela também pode atrapalhar o básico. Pode e atrapalha. Então, assim, vamos entender aqui como água numa temperatura um pouco mais fria, porque o chinês, ele usa muito a água morna no seu dia a dia. Mas quando ele tem padrões de calor, ele também toma essa água numa temperatura mais fria. Ok? Agora, vamos evitar o máximo que a gente puder a água gelada, principalmente antes das refeições. O estômago, ele funciona, gente, em torno de 37 graus. Ele precisa dessa temperatura para fazer a digestão. Ou seja, o elemento terra, o yang do baço. Aí quando a gente vai tá se alimentando, joga a danada da coca gelada, do refrigerante gelado. Isso é um absurdo, né? Vinho branco seco e leve, tem sabor alcoólico, né? Reduz o seu efeito e é refrescante. O vinho branco, gente, agora preste atenção, não é se enturricar de vinho. Isso aqui é terapêutico, certo? Eu fui passar isso aqui para o paciente, ele chegou para mim, então já comprei 5 garrafas.
Falei, gente, peraí, calma, é a tacinha, é coisa pouca, como remédio. Você vai tomar o vinho no outra acepção, numa festa, tudo bem. Mas a nível, quando a gente faz essa recomendação, é aquela tacinha pequena, né? Nesses casos, ele ajuda muito, né? A fleuma, o vinho branco, principalmente, seco e leve, certo? A fleuma no coração. Já o vinho tinto, ele tem mais, né? Ele tem mais um teor mais úmido, então a gente precisa ter realmente o cuidado, tá bom? E chás, gente, aí nesse padrão, olha que bacana, certo? Menta, maracujá e mulungu. Esse chá, se você tem a fleuma, por exemplo, se você tem a criança agitada, você percebe a fleuma, é uma criança fleumática, esses chás aí são maravilhosos. Menta, maracujá e mulungu. Ok? Olha a importância do chá, pessoal. Certo? Então, muito bem, gente. É o seguinte, chegamos aqui no nosso final da nossa aula, né? E eu vou apresentar para vocês aqui, antes de fazer uma consideração final aqui, que eu preciso fechar, uns fornecedores que nós temos, que eu posso recomendar para vocês, de duas marcas, e vou explicar por quê. A Vitafor, ela é uma loja que ela vende os produtos Vitafor, ela fica aqui, ó, nesse endereço, na Barão de Stuttgart, 1501, na Aldeota. Aqui o telefone, no Shopping Cedrim, ali depois da Barão de Stuttgart, depois do Christus, ali da Barão de Stuttgart. Logo que passar, ela está dentro daquele shopping. Eu estou fazendo propaganda da loja, não recebo nenhuma comissão, absolutamente nada. É porque é uma loja que você tem acesso, que você pode, né? Você pode. Aqui, informação de uma plataforma da Vitafor. Você pode entrar nessa plataforma, se cadastrar, a Vitafor está no Rio de Janeiro. E você tem estudos muito interessantes. Ela tem mais de 300 a 400 estudos mais atualizados sobre os fitos chineses. Eles estão passando um problema de fornecimento por conta da Anvisa, que está fiscalizando, como também a outra que eu vou apresentar. Aqui está a loja, ó, a Bionutri, certo? Vocês podem encontrar lá, vocês vão receber isso aqui também. E a Taimin, que elas são fórmulas chinesas também, excelente, vocês têm esses contatos, aí que aqui no caso vocês não têm representante, teria que pedir, e tem um contato que eu vou passar também para vocês da Fernanda, certo? Ela é uma representante também, é uma professora excelente, e trabalha muito com essa linha. Existem outras linhas, só que, em geral, pessoal, nós estamos passando algumas dificuldades, porque as fábricas estão sofrendo fiscalizações, então, quando eles estão sofrendo fiscalizações, eles param a produção. É incrível, né? De vez em quando a Anvisa vai e faz uma opção de exigências, é tudo muito fiscalizado, os produtos chineses, tá bom? Então, a gente realmente tem esse problema com relação a isso, tá? Bom, meus queridos, tá certo? Eu quero mostrar para vocês aqui aliás, fechar esse raciocínio clínico dizendo o seguinte, tá? Que a gente, certo? Que nós, o que ficou apresentado aqui para vocês, é que quando nós vamos verificar os sintomas, né, de ordem mental, nós vamos encontrar nesses sintomas padrões sindrômicos dentro da medicina chinesa, né? Então, são as de Anhuan, né? Nós vamos dividir isso aí nesses padrões que nós vimos, e o tratamento é feito por esses padrões, tá? Então, se vocês conseguirem, né, com certeza, identificar isso, bem identificado, fazer um diagnóstico como os padrões sindrômicos, o que está envolvendo, a gente vai conseguir fazer um tratamento excelente, tá? Das patologias, né, de ordens do Shen. Então, não existe receita de bolo, esse ponto é esse, certo? Existe todo um conjunto. Tudo que perturbar o equilíbrio dos 5 elementos, o equilíbrio dos elementos, vai perturbar o espírito, né, do Shen. Ou vai perturbar, ou se esses espíritos, como nós vimos nas características, eles estiverem desequilibrados,
vão alterar o Shen no aspecto amplo, que é o Shen integrado ao sistema. É isso que o chinês mostra, que o Shen, a mente está integrado aos sistemas orgânicos nesse sentido, aos sistemas energéticos nesse sentido, ok? Então, eu espero ter contribuído, ter podido contribuir com vocês nesse sentido. Quero dizer para vocês que no dia 26 de outubro, nós vamos estar complementando os distúrbios do Qi, do Xue e dos líquidos orgânicos. E depois vocês já podem sugerir, nós tivemos uma sugestão de aula aqui de parâmetros da eletroacupuntura. Foi o Cristiano que gentilmente nos passou. Então, vão passando no grupo aí as votações de temas para aulas posteriores ao dia 26. No dia 26, nós vamos estar encerrando todas as substâncias vitais. Então, vocês vão ter todo esse material de raciocínio clínico das patologias envolvendo as substâncias vitais, que eu acredito que possa contribuir muito dentro do diagnóstico e dentro da profissão de vocês, tá certo? Eu estou aberto a qualquer consideração, a qualquer pergunta antes da nossa foto final, e quero, antes de tudo, agradecer a vocês pela participação, tá certo? Pela boa vontade de estar aqui, né, nessa aula. Ultrapassamos até um pouco mais o tempo, tá certo? Então, estou às ordens para vocês fazerem qualquer pergunta e a gente bater aí a nossa foto final, abrindo aí, de preferência, né, pedido aí a câmera para que a gente possa fazer essa foto, né, e encerrar nossa aula. Mas um grande abraço, qualquer dúvida, qualquer coisa, lança lá no grupo, tá certo? Fiquem com Deus aí, um ótimo final de semana e tudo de bom. Fiquem com Deus. Muito obrigado.